Ela fez um pacto para matar a própria sobrinha. Mas cada pedido teve um preço. E o preço foi a própria família. Vem acompanhar comigo. Mais um arquivo da vida real. Meu nome é Rita. Eu não me tornei uma pessoa má de um dia para o outro. A maldade não nasce gritando. Ela nasce sussurrando. Minha sobrinha tinha 5 anos quando perdeu a mãe. Eu lembro do velório. Lembro dela pequena demais para entender o que estava acontecendo. Agarrada ao vestido de uma tia. Os olhos inchados, o rosto pálido. Naquele dia, a família inteira fez uma promessa silenciosa. Ela nunca mais se sentiria sozinha. E cumpriram. Cada aniversário dela era maior. Cada choro era atendido primeiro. Cada erro era justificado pela ausência da mãe. Ela cresceu cercada de cuidado, proteção, prioridade. Minhas filhas cresceram ao lado dela, mas não eram prioridade. Eu comecei a notar pequenas diferenças. Um presente mais caro, um abraço mais demorado, uma preocupação maior. No início, eu dizia a mim mesma que era coisa da minha cabeça. Depois parei de mentir para mim. Eu comparava notas, comparava roupas, comparava elogios. E toda comparação deixava uma marca invisível dentro de mim. Eu via minhas filhas tentando chamar atenção. E via minha sobrinha recebendo atenção sem precisar pedir. A inveja começou ali pequena, justificável, na minha mente. Eu dizia, minhas filhas também merecem. Mas o que eu realmente pensava era, ela não deveria ter tanto. Passei anos alimentando esse pensamento, em silêncio, sem confessar a ninguém, sorrindo nas festas, abraçando em aniversários, mas observando cada detalhe com amargura. Com o tempo, eu já não desejava que minhas filhas fossem mais amadas. Eu desejava que ela deixasse de existir. E o dia em que esse pensamento deixou de me assustar foi o dia em que eu atravessei-a. Primeira linha invisível. Eu ainda não sabia como faria. Mas dentro de mim, a decisão já estava tomada. Na minha família, espiritualidade nunca foi tabu. Desde pequena eu via minha mãe acender vela para santo. Fazer oração forte em noite de lua cheia. Procurar benzedeira quando alguém adoecia. Não era algo obscuro. Era cultural, era comum. A gente cresceu aprendendo que, quando a vida apertava, recorria-se ao invisível. Eu já tinha ido a centros. Já tinha feito consultas espirituais para a saúde, para trabalho, para proteção. Nada sombrio até 2010. Aquela linha invisível que eu vinha atravessando por dentro. Eu atravessei por fora também. Fui indicada a um lugar mais reservado. Não era um templo grande, nem algo escancarado. Era uma casa simples, discreta, com cheiro forte de ervas queimadas e ambiente abafado. Luz baixa, vozes controladas. Eu sentei diante de quem conduzia os trabalhos e falei com naturalidade, como se estivesse pedindo algo comum. Eu disse que queria que minha sobrinha morresse. Não falei com ódio, falei com frieza. Expliquei que queria algo rápido, um mal súbito. Algo que não levantasse suspeitas. Um problema no coração, talvez. Uma morte inesperada, limpa. Sem sofrimento prolongado, houve silêncio. A pessoa me olhou por alguns segundos antes de responder. Que aquilo não era simples. Mas poderia ser feito. Que havia forças que trabalhavam com prazos. 1 ano. Esse foi o prazo que me deram. Perguntaram se eu tinha certeza. Eu disse que tinha. Não houve grito. Não houve pacto teatral. Não houve cena exagerada.
houve apenas decisão. Saí de lá com uma sensação estranha. Não era culpa. Era expectativa. Durante aquele ano, eu observava cada notícia sobre ela com atenção. Cada gripe, cada tontura, cada visita ao médico me fazia prender a respiração. Eu esperava, no penúltimo dia daquele prazo. Às 4 da tarde, meu telefone tocou. Era sobre o meu filho. Ele tinha passado mal de repente. Dor no peito, falta de ar. Ele era jovem, saudável, internação imediata. Os médicos falavam pouco. Exames não explicavam muito. 15 dias depois, ele morreu, mal súbito. E minha sobrinha continuava viva, naquele momento. Eu sentia algo que não era arrependimento. Era a sensação de que algo tinha saído errado. Dentro de mim, nasceu uma ideia perigosa. Talvez eu só não tivesse feito direito. A morte do meu filho deveria ter me destruído. Mas o que me destruiu não foi a dor. Foi a dúvida, nos primeiros dias. Eu me perguntava se tinha sido castigo. Mas essa ideia não durava muito. Porque admitir castigo seria admitir culpa. E eu ainda não me via como culpada. Eu me via como alguém que estava tentando proteger o que era seu. Minha mente começou a criar explicações. Não foi por causa do pedido. Foi coincidência. Problemas cardíacos acontecem. Talvez eu só tenha mexido com forças erradas. Percebe? Eu não pensei que estava errada. Eu pensei que tinha feito errado. Esse é o ponto mais perigoso da mente humana. Quando o erro moral é substituído por erro técnico. Eu comecei a reconstruir o passado para caber na minha narrativa. Eu lembrava da inveja, do medo de perder espaço. Da sensação de ameaça constante. Minha sobrinha crescendo. Se destacando, sendo elogiada. E eu, me sentindo diminuída dentro da própria família. Aquilo não era sobre ela. Era sobre mim. Mas eu não conseguia admitir isso. A dor pela perda do meu filho começou a se misturar com uma necessidade absurda de controle. Eu precisava provar para mim mesma que eu não tinha perdido tudo à toa. Que aquilo não tinha sido um erro irreversível. Então eu comecei a observar padrões. Se alguém ficava doente, eu associava. Se algo dava errado na família dela, eu interpretava como sinal. Eu estava vivendo numa guerra invisível que só existia dentro da minha cabeça. Passei a ter insônia, sonhos fragmentados. Acordava com sensação de aperto no peito. O mesmo sintoma que tirou meu filho de mim. Mas, ao invés de isso me fazer parar, me fez endurecer. Eu comecei a acreditar que havia atravessado um ponto sem retorno. E quando a mente acredita que não há volta, ela para de lutar contra o abismo. Eu me convenci de que já estava marcada. E se eu já estava marcada, que diferença faria continuar? Foi nesse momento que algo dentro de mim deixou de ser impulso e virou método. Eu não era mais movida por raiva. Eu era movida por uma necessidade silenciosa de finalizar o que eu tinha começado. E o mais assustador, eu já não sabia mais se queria a morte dela. Ou se queria provar que eu ainda tinha poder sobre alguma coisa. Depois da morte do meu filho, algo em mim endureceu. Não foi revolta contra Deus. Não foi arrependimento. Foi desafio. Eu precisava provar para mim mesma que aquilo tinha sido coincidência. Que eu ainda tinha controle. Que eu não era vítima de uma consequência. Demorei alguns meses. O luto ainda pairava na casa como poeira que nunca assentava. Mas por dentro, eu já estava decidida. Procurei outro lugar. Dessa vez não foi indicado por conhecidos. Eu fui atrás, perguntei pouco, observei muito.
Eu queria algo mais forte. Algo que não tivesse margem para erro. Quando sentei diante da pessoa que conduzia o trabalho, minha voz estava diferente da primeira vez. Não havia mais hesitação. Eu disse que queria que aquilo fosse definitivo. Expliquei que da outra vez não tinha dado certo. Contei o que aconteceu com meu filho, mas contei como quem relata um detalhe técnico, não uma tragédia. A pessoa me ouviu em silêncio e disse algo que me marcou. Tudo tem troca. Eu não perguntei qual seria. Eu já tinha perdido o que mais amava, dentro da minha lógica distorcida. Eu pensava, pior que isso não pode ficar. Esse foi o erro. O segundo trabalho envolveu mais tempo, mais dinheiro, mais segredo. Eu saí de lá com uma sensação diferente da primeira vez. Não era expectativa, era peso. Durante os meses seguintes, minha casa ficou estranha. Discussões começaram a surgir por motivos pequenos. Meu marido parecia distante. Minha filha começou a ter crises de ansiedade sem explicação. E eu comecei a sentir medo, não medo do que eu tinha pedido. Medo do que estava acontecendo ao redor. Eu observava minha sobrinha pelas redes sociais. Ela estava viva, saudável, crescendo, prosperando. Nada acontece até que aconteceu. Não com ela, com minha filha. Uma febre inexplicável. Depois desmaios, depois internação. Os médicos falavam em algo autoimune raro. Dias que viraram semanas. Eu sentava no hospital e sentia algo que não era apenas dor, era reconhecimento. Era como se, no fundo, eu soubesse. Quando minha filha morreu, eu não gritei, não desmaiei. Não fiz cena, eu fiquei vazia. Porque naquele momento, a narrativa da coincidência morreu junto com ela. Eu pedi 2 vezes, e 2 vezes. Quem morreu foi sangue do meu sangue. Minha sobrinha continuava viva. Foi ali que a minha mente começou a rachar de verdade. Eu parei de dormir. Comecei a ouvir o telefone tocar quando ele não tocava. Sonhava com prazos, com datas, com relógios. E uma frase não saía da minha cabeça. Tudo tem troca. Eu comecei a entender que talvez não fosse sobre erro técnico. Talvez fosse sobre algo que eu não tinha autoridade para pedir. Mas o mais assustador não era a culpa. Era perceber que, mesmo depois de perder 2 filhos, uma parte escura dentro de mim ainda queria insistir. E quando alguém chega nesse ponto, não está mais lutando contra outra pessoa, está lutando contra si mesma. Depois da morte da minha filha, o silêncio dentro da minha casa ficou insuportável. Não era ausência de barulho, era presença. Eu comecei a sentir que estava sendo observada. Não de fora, de dentro, como se algo tivesse criado morada em mim. As noites se tornaram o pior momento. Eu acordava sempre no mesmo horário, entre 3 e 4 da manhã. O ar pesado, o coração acelerado. Uma pressão no peito idêntica à que meus filhos sentiram antes de morrer. Eu não via vultos, não ouvia vozes claras, mas sentia uma sensação constante de cobrança. Foi então que eu voltei ao lugar do segundo trabalho. Eu precisava de explicação. Quando cheguei lá, fui recebida com frieza. Relatei tudo, as mortes, os sintomas, o medo. Perguntei o que tinha dado errado. A resposta foi simples. Você pediu morte. A morte veio. Não escolheu o alvo que você queria. Eu senti o chão desaparecer. Argumentei. Disse que o pedido era específico, que tinha sido direcionado, que eu tinha pago, que tinha seguido as orientações. A pessoa apenas repetiu. Há coisas que você invoca, mas não controla. Naquele instante, algo se quebrou dentro de mim.
eu entendi que não existia garantia. Não existia contrato espiritual com cláusulas. Não existia precisão. Eu tentei mexer numa estrutura que não me pertencia. E, pior, eu tinha feito isso movida por inveja. Saí de lá com uma certeza dolorosa. Eu não era vítima de um retorno místico. Eu era autora de uma escolha. Mas o confronto verdadeiro não aconteceu ali. Aconteceu semanas depois. Eu estava sozinha em casa quando senti novamente aquela pressão no peito, forte, sufocante, caí no chão da sala. Tentando respirar, pela primeira vez, eu pensei que ia morrer. E naquele chão frio, sem plateia, sem ritual, sem intermediários, eu falei em voz alta. Eu errei. Não foi teatral. Não foi bonito. Foi cru. Eu reconheci que tinha ultrapassado uma linha invisível. Que tinha desejado a morte de alguém que nunca me fez mal real. Que tinha permitido que a inveja crescesse até virar destruição. Naquele momento, não houve visão sobrenatural. Houve clareza. Eu entendi que o irreversível não era espiritual. Era consequência. Eu tinha perdido meus filhos. Tinha destruído minha família. Meu casamento já estava por um fio. Minha saúde mental desmoronando. E nada disso traria meus filhos de volta. Nada pagaria o que eu tinha desejado. Foi ali que percebi que o verdadeiro preço não era uma troca espiritual. Era viver sabendo. Viver. Carregando a consciência de que eu provoquei um movimento que não pude controlar. E, pela primeira vez, eu não quis insistir. Eu quis parar. Mas algumas escolhas não permitem recomeço imediato. Elas exigem que você caminhe pelo deserto que construiu. Hoje eu não busco mais poder. Eu convivo com a memória. Convivo com o silêncio. Convivo com a certeza de que atravessei algo que não deveria ter atravessado. E o mais difícil não é aceitar o destino. É aceitar que ele começou nas minhas próprias mãos.